Bueno, gente, aula gravando, então, já cumprimentamos. Eu falei tão bonito aqui, achei que estava gravando, né? E a prof. Jéssica não estava gravando, mais credo. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui com compartilhamento de tela, tá? Então, eu vou usar o PowerPoint que está no meu notebook, bueno, e vou usar a câmera do notebook da Jéssica, tá? Vou pedir aqui para os microfonezinhos, né? Dar aquela cuidadinha. E aí eu vou fazer a primeira parte da aula aqui, de repente, 20 minutos, meia hora aqui, e daí eu passo para a Jéssica aqui dar continuidade, finalizar. No final, a gente vai abrir para perguntas, tá? Sobre o curso, sobre a matéria, sobre... Enfim. E eu falei com alguns de vocês hoje, né? E hoje a gente mandou PDF para alguns de vocês, e alguns falaram assim, André, prof, eu li o PDF, mas tá difícil de entender algumas coisas. E realmente, a ordem deve ser o quê, galera? A aula, né? Aquela assistida e tal, de repente uma lida antes para dar uma... e aí, depois, vai aprofundar no PDF e lendo, né, em conjunto, de repente, ali com os powers e tal, que são enviados para vocês, para podermos, então, entender a tal da fisiologia. Bueno, hoje a aula ela vai ser uma aula mais geral, tá? Uma aula mais de conceitos, uma aula mais de ideias de como estudar a fisiologia, como fazer as coisas, e depois a gente vai aprofundando esses conceitos e essas questões. Muito bem, vamos começar com um conceito básico aí de como a gente estudar a fisiologia, qual o objetivo, enfim, porque existe um conceito muito superficial, né? Fisiologia estuda funcionamento dos órgãos, e a gente pensa que vai chegar muitas vezes e simplesmente vai dizer a função de cada órgão. E a gente já vai ver em que nível está isso, né, de dizer a função, depois explicar como funciona e por aí vai. Bueno, gente, então aqui a gente tem, ó, a fisiologia humana tem por objetivo explicar o funcionamento do corpo, tá? Desde os mecanismos moleculares, a nível celular, até o quê? Até os processos do organismo, né? A gente já vai ver os níveis de organização, então, do corpo humano, enfim, do organismo vivo, e a gente vai ver que a fisiologia ela vai passar por todos esses níveis e, enfim, vai nos trazer aí esses conceitos aí, né? Essas explicações, digamos assim, de funcionamento, enfim, em todos os níveis do organismo. A fisiologia, então, galera, num conceito assim mais padrão, ela é a ciência que estuda, então, o funcionamento normal, tá, de um organismo vivo e as partes que o compõem. Bueno, incluso o quê? Seus processos químicos e físicos. Gente, já que estuda só o funcionamento normal, a gente pensa, bom, então, né, não vamos pegar nenhuma patologia, não vamos pegar nenhuma doença e tal para estudar em fisiologia. Na verdade, para estudar o funcionamento normal, muitas vezes a gente vai usar padrões de comparação, ok? Do normal com o patológico, do fisiológico com o patológico. Então, claro que a gente vai entrar, muitas vezes, em questões patológicas. Claro que vamos entrar em doenças, tá? Para poder explicar o fisiológico. Bueno, na maioria das vezes estaremos apenas no campo fisiológico, mas muitas delas entraremos no campo patológico aí, bom? Mais um conceito que é o estudo, né? O estudo da fisiologia não se baseia em memorizar enunciados. Deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Galera, tu vai pegar uma prova de fisiologia, né, do prof, que é o responsável pela cátedra ali, enfim, das 60, das 70 perguntas da prova, olha, vou dizer para vocês, acho que 90, 95%, para não dizer 100, tu não vai conseguir responder na decoreba. Tu pode, né? Eu tenho um banco aqui de 500 perguntas, vou repassar todas elas. Primeiro que quase não se repete pergunta nas provas de física, praticamente zero. E segundo, a decoreba ela não vai conseguir te fazer tirar a nota mínima, tá?
tem que entender. Tu sai assim, ó, com a cabeça que é um tambor, porque tu leu, tu estudou e lá tu vai ter que raciocinar. Tu vai ter que fazer desenho, bolinha, né? Um dia eu fiz a prova, o colega perguntou, tu estava fazendo o quê? Bolinha para desestressar, André? Já tinha terminado a prova e estava esperando para entregar. Falei, não, estava desenhando uma célula, estava tirando, né, íon, colocando ânion, e por aí vai. Estava tirando substância e colocando substância dentro dela para lembrar dos processos, né? Então, é por aí, tá, galera? Então, assim, ó, o estudo da fisiologia não se baseia em memorizar enunciados, tá? Definições e leis, mas em compreender como funciona o corpo humano, sano, o qual requer o quê? Abordar o estudo da fisiologia desde a complexidade de seus níveis de organização. Então, passando por todos os níveis, né? Bom, o que a gente vai estudar em fisiologia, André? Vamos lá. Aperta o cinto aí que eu vou mostrar para você de uma maneira muito tranquila, tá? Sem apavoramento, tá? Galera, biofísica, né? A física da vida é o que a gente vai estudar em fisiologia. Química, ou poderia ter acrescentado ali o bio também, né? A química da vida, que é esse câmbio aí de substâncias, uma entrando, a outra saindo, uma compensando a outra que foi perdida e por aí vai. Isso é fisiologia, tá, galera? Matemática, sim, matemática, né? Chegou até a abrir o microfone, de tão apavoro que deu ali, né? Galera, nós vamos estudar matemática com fórmula e tudo, né? Eu tenho um amigo meu que ele é professor de matemática e eu mostrei para ele a fórmula de Boyle, né? Ele falou, cara, vocês estudam os números booleanos, que massa! Eu falei, massa nada, mano, isso aqui é... né? Então, vamos estudar fisiologia, né, galera? Bioeletricidade, o nosso corpo é eletricidade dos pés à cabeça, né? Literalmente. E a gente vai estudar bioeletricidade. Bueno, dentro dessas 4 ciências aí, né, que a gente pode chamar assim, a gente vai ver algumas equações, né? Equações de Gibbs-Donan, alguns chamam assim. Não sei se já vai entrar nisso hoje, professor, não me recordo. Não. Acho que na próxima, né? Está próxima. gravado. Equação de Michaelis-Menten, lei de Laplace, né? E aí, cada lei que eu estou vendo, eu vou me recordando, né? Sistema respiratório, lei de Fick, aí tem a lei de Fick para o sistema cardíaco, para o coração, né? Tem lei de Starling para o coração também, olha o Boyle aí, ó. Entalpia, alguns conceitos, né? Lei de Starling também para os músculos esqueléticos e por aí vai, tá, galera? Entropia, aí as forças de Starling que eu estava falando, equação de Nernst, e tem bastante coisa aqui, né? Teoria de Walter Kenn e por aí vai. Galera, então é o seguinte, biofísica, matemática, bioeletricidade, bioquímica, bioenergética, até faltou eu citar. Então, tudo isso são ciências que estão dentro da ciência da fisiologia, tá? Por quê? Porque estão dentro do corpo. Aí tu começa a perceber que muitas invenções, né, no mundo da mecânica, da eletricidade, enfim, tudo isso baseado muitas vezes no funcionamento das células, baseado no funcionamento do corpo humano. É daí que saíram essas leis, tá? Muito bem, vamos a alguns conceitos importantes. Por exemplo, o organismo é um indivíduo único, completo, autômato, e derivado de funções complexas que dependem do que? A sua organização estrutural. Em geral, os organismos eles se classificam em 3 domínios, né? A gente conhece isso aí já lá do ensino fundamental e médio: bactéria, arcaia, né? E eucária, tá? E segundo a classificação dos seres humanos, então, o ser humano, o organismo humano, pertence à eucária, reino animalia, filho chordala ou cordala, como você queira, e um subfilo, né, que é vertebrala e classe mamália, tá? Então, claro que o livro do prof, ele traz todas as classificações, eu coloquei aqui no PowerPoint aquilo que geralmente pode ser que ele cobre nesse primeiro parcialito e até nas eras, tá? Abri um parênteses aqui, galera, o nosso material das 3 primeiras aulas está cobrindo, nós olhamos aqui, está cobrindo quase 200 páginas, tá? Quase 200 páginas de conteúdo do livro dele, do Dr. Fernandes, tá? Então, em 3 aulas, nós cobrimos quase 200 páginas, 190 páginas praticamente, e das quais as primeiras vêm tratando desse assunto aqui, tá? Níveis de organização. Isso aqui você já conhece, eu acho que no pré-grado a gente já viu alguma coisa, né?
sobre isso. E aqui a gente vai ver... isso aqui, galera, eu lembro que eles cobram isso aqui em Parcialito, em Era, da seguinte forma. Eles vão dar um exemplo, né, de um fenômeno e eles vão perguntar em que nível se passa, tá? Então, não espere perguntas diretas, perguntas simples, né? Tipo, como funciona o nível molecular? Uma pergunta, isso aqui, claro que a gente tem que saber o conceito, tem que entender como funciona, mas não espere esse tipo de pergunta. Eu me lembro que em algum momento foi perguntado, acho que sobre o ciclo de Krebs, eu acho, alguma coisa assim. Citou o ciclo de Krebs e perguntou estes fenômenos se passam ao nível, tá? E aí a gente tem que saber, tu vai associar ciclo de Krebs, especificidade, respiração celular dentro da mitocôndria, e aí, claro, tu vai associar as informações e entender que aquele processo específico que ele estava fazendo, por exemplo, se passa no nível das organelas, tá? Que é, no caso, aqui o nível organoide. Bueno, então, como eu disse, a gente tem que saber os conceitos, mas não espere perguntas assim, pedindo simplesmente um conceito, tá? Espere perguntas onde ele vai trazer um exemplo e vai perguntar em que nível se passa. Bueno, então o primeiro nível de organização dos sistemas vivos, né? A gente tem aí, por exemplo, o nível atômico, galera. E aí é composto pelos átomos, né? As unidades básicas da matéria, tá bom? Entendendo-se por matéria, né? Tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa, e é bom a gente já interligando, interconectando esses conceitos cada vez que cita eles, para a gente poder entender o todo, né? E aí tem os prótons, os elétrons, os nêutrons, dependendo da sua carga positiva, negativa e tal. Isso aí a gente vai saturar bastante de falar. Logo a gente vai entrar nesses assuntos assim bem profundo, de maneira bem profunda, e aí vocês já vão pegar esse todo. Bueno, saiba que existe esse nível, né? Esse nível atômico. Também esse seria um nível químico, né? Onde acontecem esses câmbios aí da matéria. Bueno, temos o nível molecular ali, já está, né? Em segundo ali, né? A molécula, bueno, nível molecular, que é a maior parte da matéria viva, né? Diga-se de passagem, tá? E os elementos não aparecem de maneira isolada, né? Como em outros níveis, tá? Enfim, a composição dos seres vivos inclui moléculas orgânicas relativamente simples, galera. E é importante a gente entender esse nível das moléculas aí, a gente vai bater bastante, né? Vamos conversar bastante sobre eles em muitas questões aí. Aí vai pegar o quê? Glucosa, ureia, glicerol, vamos pegar os aminoácidos também, e por aí você vai. Bueno, nível dos organoides, ou orgânulos, ou organelas, ou organelos, muitos nomes para a mesma coisa, né? E aí você vai lembrando aí das organelas, né? Os lisossomas, o retículo endoplasmático, funçãozinha de cada uma, lá da biologia do pré-grado, né? Enfim, são estruturas que estão ali no citoplasma, né? E cada uma tem sua função específica. E, como eu disse, eu lembro que era alguma coisa associada ao ciclo de Krebs que foi cobrado dessa forma. Eles podem cobrar qualquer nível, né? Não necessariamente esse nível aí. Bueno, nível celular, ok? Que daí já é um nível que a gente está falando da estrutura, né? Da unidade estrutural e funcional básica do organismo, né, galera? Que é a célula. Teoria celular, a gente vai estudar um pouquinho dessa teoria também, já na próxima classe, tá? E vamos falar um pouquinho de como ela se conecta com as questões fisiológicas. Ok, gente? Vamos lá, nível do tecido, né? Nível tissular. É quando as células da mesma natureza, elas vão se juntar para ter funções em comum, né? E aí, logo depois do nível tissular, a gente já chega no nível do órgão, que tecidos em comum vão formar os órgãos. Bueno, sempre visualizando os acontecimentos que podem ocorrer em cada nível, tá? Nível dos sistemas, está ali, né? Conjunto de órgãos, são os sistemas. Bueno, órgãos relacionados. Quantos sistemas tem o corpo? Há algumas divergências quanto a isso, né? Se sabe majoritariamente aí entre os autores que de repente a gente pode classificar como 11 sistemas, né, galera? Cada um com a sua função aí, e a gente vai pegar bastante
em cada um deles, o endócrino, nervoso, enfim, e a gente vai aprofundar em cada um deles também. E aí, galera, a gente termina com o nível de organismo, né? Organismo humano vivo, que é a soma aí de tudo o que a gente viu de todos esses níveis de organização. Bueno, galera, para dar uma visão geral, então, alguns de vocês, repito, entrou em contato comigo, né? Entraram agora em contato comigo, leram o PDF, então a gente está tentando clarear algumas coisas aí para que você consiga, ao voltar para o PDF, já voltar mais ubicado. Bueno, perguntinha básica, clássica, que é a vida? Então, o prof. Fernandes, ele trabalha bastante esse tema, né? Embora eu nunca vi cair na prova. A Jéssica deu risada aqui do meu lado, né? Então, galera, essa pergunta que é a vida eu nunca vi em prova nenhuma, sinceramente. Então, eu abri meu coração para vocês, né? Não sei se vou liberar essa aula gravada depois disso, mas eu estou falando a verdade. Que é a vida é importante, claro que eu separei os 3 conceitos principais aqui, né? Principalmente o dele, porque claro que ele pode perguntar isso. A gente brinca, né? A fisiologia é muito extensa. Tem coisas que ele nunca perguntou, um dia vai perguntar, e outras que às vezes ele já foi batido bastante e de repente ele não pergunte, né? Então, galera, a vida ela é complexo, né? Eu concordo muito quando ele diz, né? Quando o pessoal da cátedra, ali, os doutores, professores dizem que é muito complexo tu descrever o que é a vida. Bueno? Então, assim, ó, a visão dos biólogos, né? Por exemplo, tomaram as funções dos seres viventes como a definição de vida. Então, eles têm nos ensinado que a vida se define através de 7 processos: movimento, respiração, sensibilidade, crescimento, reprodução, excreção e nutrição. Ok? É uma ideia, tá? É uma outra, né? A ciência vem determinando, né, já ao longo dos anos, que os vírus, por exemplo, são claro exemplo de uma zona limítrofe entre vida e não vida, tá? Entre coisa e um ser vivo, já que não são células, não tem metabolismo, e agora, ao mesmo tempo, eles se mantêm inertes até encontrar um hospedeiro. A partir do momento que encontram, aí passam a ter vida? Essa é a pergunta. Vamos levar em conta o conceito anterior? Enfim, é muito importante a gente ter esses questionamentos, né? Nem tudo em fisiologia vai ter uma resposta concreta, mas a gente vai aprender bastante a questionar e a perguntar muitas vezes antes de responder, né? Para alguns autores, a característica mais importante da vida é o metabolismo celular, tá? Já que por meio desses os organismos podem manter sua estrutura, sua função. E para os biólogos moleculares, o mais importante é o DNA, o ADN, e a capacidade de replicar-se. Enfim, que é a vida. Então, fica aí uma reflexão, né? A gente tem, como eu disse no PDF, essas questões aí um pouquinho mais clarificadas, e é importante a gente entender como pensa, né? Os professores, os doutores da cátedra ali, que é eles que vão tomar de vocês aí as provas, né, escritas e orais principalmente, e por aí vai. Bueno, finalizando já a minha parte aqui, minha primeira parte, eu separei aqui, acho que tem mais esse ou outro slide aqui, as características da vida, tá, galera? Então, a vida ela tem algumas características específicas, eu falei ali que alguns autores, né, acabam relacionando ao metabolismo, a principal delas, e vamos começar pela organização. Galera, um organismo vivo ele é notoriamente muito mais organizado do que um organismo não vivo, né? E a organização, e eu explico o conceitozinho de cada um ali no PDF, você pode ler depois com calma, tá? O que você tem que, né, entender agora e memorizar são as características que levam, porque não é um conceito, não é uma resposta simples que é a vida. Então, a gente entendendo, né, alguns relacionam a vida aos sinais vitais, acabou os sinais vitais, acabou a vida, e os micro-organismos que ainda estão ali, a morte cerebral acabou a vida, e os sinais vitais que ainda estão ali. Então, é muita coisa envolvida. Então, vamos entendendo por partes, tá? Uma outra característica da vida é composição, tá? E aí a gente está falando que os seres vivos eles são compostos, né, por matéria orgânica, tá? Apresentam estruturas, compartimentos, membranas, né? Vai favorecendo aí o trabalho de divisão celular, tudo isso dentro da composição. Metabolismo, como eu disse anteriormente, alguns atribuem a essa palavrinha aí, essa característica principal,
né, da vida. E aí a gente está falando que os seres vivos, né, eles necessitam consumir energia, tá? Eles necessitam consumir para poder realizar as funções vitais. Sem energia, não há como, né, viver, não há como fazer nada. O corpo ele precisa de energia. E como que vai obter energia? Através do alimento? Através do que mais? Através do alimento, por exemplo, é preciso ter o metabolismo para que possa ser transformado dito alimento em energia. Como que acontece isso? Como que faz? É uma característica da vida. Ok, galera? Dentro do metabolismo, a gente vai entrar em conceitos, né? Voltando um pouquinho aqui, como anabolismo, como catabolismo, e aí a gente tem que saber a diferença de um e outro. O anabolismo está relacionado à sintetização de moléculas, né? De maior complexidade, por exemplo, e aí a partir de outras mais sencillas, e aí o catabolismo ele tem mais a ver com as moléculas se degradando, né, galera? Para dar um maior gasto de energia. Aí, quando fala em catabolismo, estão falando em ATP, enfim, tudo isso vai ser afunilado e vai ser bem destrinchado, por assim dizer. A gente vai pegar essas questões aí, cada sistema, cada tema que a gente vai estar trabalhando, essas questões todas elas vão voltar à tona de uma maneira muito mais aprofundada. Irritabilidade. Aí tu diz assim, eu já tô certeza que eu tô vivo, né, cara? Eu ando bem irritado, né? Na verdade, irritabilidade, ela tem a ver com a capacidade do organismo, galera, de perceber e reacionar ante um estímulo, né? Então, à medida que tu é estimulado, tu reacciona de diversas maneiras, e aí está dentro a irritabilidade. Desenvolvimento, né? Desarrollo, e aí aqui a gente está falando sobre o câmbio, né? De forma e função, tá? Não só crescimento, mas muitas vezes um câmbio morfológico, né? Tudo isso tem a ver com desarrollo, tá? A reprodução, bueno, claro que é uma característica da vida, é o que perpetua a vida, né? E a reprodução é mediante o quê? Eu lembro de algum momento ter visto, né? Esse conceitozinho, algum parcelinho também, mediante cópias de si mesmo, tá? E assim transmite seus genes aos novos, né? Recipientes, aos jovens e por aí vai, tá, galera? Que mais aqui, ó? Adaptação, tá? Adaptação, evolução biológica. E se refere à capacidade de adequar-se ao meio, tá? Aí você tem que se adequar ao meio, você está se adaptando. Homeostasis, aí está uma palavra que vai nos acompanhar pelo ano todo, tá? Homeostase tem a ver com equilíbrio, tá, galera? Capacidade que tem o ser vivo de manter suas condições estáveis. Aí a gente está falando do equilíbrio do meio interno, e aí na terceira aula eu vou trabalhar esse conceito com vocês, homeostases, eostases, alostases, retroalimentação positiva, retroalimentação negativa, e isso aí é o que a gente vai basicamente fundamentar a terceira aula. Galera, 2 enfoques da fisiologia. Como que você pode estudar a fisiologia? Com um enfoque reducionista ou com um enfoque holístico, tá? Se você conhece o significado das duas palavrinhas, tu já entendeu a moral da história. O reducionista ele assegura que um sistema grande e complexo, como o do corpo humano, pode compreender-se mediante o estudo de seus componentes mais simples, pero não é suficiente. Necessita de um enfoque complementar, e aí vem o holístico, que afirma que o organismo como um todo tem novas propriedades, né, que não são possíveis prognosticar a partir das partes separadas, tá? O ser humano é mais que a soma de suas partes. E estas são as denominadas propriedades emergentes. Então, entenda que o enfoque holístico é esse mais complementar, e esse slide aqui, ele é complementado por esse que a gente vai falar agora sobre a diferença de um estudo teleológico e mecanicista. Galera, escreve no coração o que eu vou dizer para vocês. Sim ou sim, isso aqui ele vai perguntar em algum momento para vocês. Qual a diferença de um estudo teleológico, não é teológico, é teleológico, e um estudo mecanicista? Teleológico tem a ver com os fins ou os propósitos, tá? Explica o que hace, que faz. Bueno, a função.
Teleológico, uma pergunta. Isso aqui também, ele vai citar um exemplo, tá? Ele vai citar um exemplo e ele vai perguntar se está no enfoque teleológico ou mecanicista. Não é uma perguntinha simples, como estuda o teleológico? Não, ele vai citar um exemplo. Por exemplo, o coração ele tem a função de bombear sangue. Isso é teleológico. Mecanicista, como que o coração bombeia o sangue? É por pressão, é por diferença de pressão, é o cálcio que entra, é o sódio, o que é que faz? É a saída do potássio da célula, como que bombeia o sangue? Tá? E aí é mecanicista. A pressão da artéria aorta é 80 milímetros de mercúrio, o ventrículo esquerdo tem que aumentar acima disso, senão não vai sair o sangue dali, para isso tem que haver uma contração isovolumétrica, depois, enfim, isso é mecanicista, tá? Teleológico, simplesmente, o coração faz. Mecanicista, como que ele faz, tá bom? Bueno, gente, que passa aqui a nível... Tá, estamos falando baseado no conceito universal. Junto com esses dois conceitos, fica aí duas palavrinhas, tá? Uma é descrição e a outra é explicação. A descrição implica um nível mais superficial. Está descrevendo um órgão, às vezes até a nível anatômico, tá? Explicação involucra o quê? Um nível mais profundo, manifesta o como, o porquê. Galera, isso aqui não são simplesmente conceitos, são formas de ver as coisas que você vai ter que desenvolver a partir de agora para poder entrar a fundo na fisiologia. E junto com isso aí a gente tem os macroestados e os microestados. Qual a diferença um do outro? Macroestados são processos fisiológicos, descrições macroscópica a partir de poucos parâmetros, ou estado termodinâmico. Ou seja, pressão arterial é um macroestado. Bueno? Microestado, processos bioquímicos. Agora vamos lá para o micro, né? Vamos ver o que está acontecendo lá na célula, lá no vaso, no sistema cardio, no sistema renal, tá? Micro, estado molecular, em qual fica especificado se conoce lá a posição e velocidade de cada molécula. Exemplo de microestado, aí eu coloquei para vocês aqui, ó, a volêmia, que é o volume, né? O volume de líquido, nosso organismo, enfim, volume de sangue. Vamos lá, volume. A volêmia tem tudo a ver com a pressão arterial. Como, André? A volêmia, quando ela baixa, a pressão vai baixar junto. E aí tem aquele sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é acionado para aumentar primeiro a volêmia, ou tem um processo de vasoconstrição e tal, para poder subir a pressão novamente. Tá? Então, galera, assim, ó, macroestado, grava isso, macroestado é modificado por um microestado. Microestado, volêmia. Macroestado, pressão arterial. Isso vale para tudo, para temperatura, para batimento cardíaco, para todos os processos. Bueno, macroestados, então, são isso. Galera, minha parte hoje é isso, tá? Volto no final para poder trocar essa ideia com vocês sobre uma dúvida que vocês têm e tal. E agora a prof. Jéssica vai continuar. Acho que vai trocar o power, né, Jéssica? Vamos lá, então. Eu tiro aqui, ó. Tira, acho que tem. Então, gente, com alguns leves problemas técnicos, né?
que a gente está aqui com os dois computadores, um funciona uma coisa, outro funciona outra coisa, enfim, mas vamos lá. Vou introduzir alguns conceitos aqui para vocês também, tá, gente? Então, aqui, ó, tipos de adaptação. A gente estava falando sobre isso antes lá nas propriedades da vida, né? Então, como que o ser humano, ele precisa, né, se adaptar ao ambiente, né? Enfim, a gente vai tendo esses processos adaptativos. Nós temos 3 conceitos que o prof nos traz em relação à adaptação. O primeiro é sobre evolução, tá? Evolução realmente vai significar evolução que nós, como seres humanos, né, nós sofremos, né, durante a evolução. Todos os seres vivos sofrem um processo de evolução. Então, essa evolução seria realmente essa, é um câmbio a um nível genético, né? Que ele vai ser irreversível. Por quê? Porque ele muda o DNA da espécie para que ela possa evoluir. E aí vai acontecer a evolução por seleção natural, que a gente estuda, né, lá em biologia, essa questão da evolução, que os mais fortes, né, sobrevivem, os que têm as melhores características genéticas. Então, isso seria realmente a evolução. Isso acontece, como é um câmbio a nível genético, são mudanças, né, que demoram para acontecer, são mudanças a largo prazo. Então, são mudanças que demoram muito tempo para acontecer. Como, por exemplo, o aumento do crânio, né, do ser humano. Então, a gente teve o aumento, teve épocas que teve um crânio maior, depois também teve épocas que teve um crânio de diferentes formas, então vai se adaptando e vai mudando, vai sofrendo estes câmbios. Isso seria realmente esse tipo de adaptação, que é a evolução. Já a ambientação pensa em ambiente, né? Uma coisa normal, aqui uma coisa fisiológica. São câmbios fisiológicos, químicos e físicos como resultado da exposição crônica a uma nova condição ambiental. O que seria, então, uma nova condição ambiental? Por exemplo, eu estou sentada aqui agora, né? Eu estou em repouso, meu organismo está aqui tranquilo, o sistema nervoso parasimpático está aqui tranquilinho ativado. Agora, se eu vou sair aqui correndo lá para fora, eu vou ativar o quê? O meu sistema nervoso simpático. Eu vou ter câmbios. O meu organismo vai ter que se ambientar, vai ter que se adaptar a esse câmbio que eu estou fazendo, de estar aqui tranquilo em repouso, para sair correndo ali fora. Então, isso seria uma ambientação, seria um câmbio normal, um câmbio fisiológico, tá? Como, por exemplo, eu falei para vocês os exercícios e também a altas alturas. Quando a gente for, né, num lugar que tem uma altura que é de altas alturas, o oxígeno vai ser mais escasso. E aí, o que acontece? O corpo também precisa se adequar a este ambiente. Mas isso tudo, gente, ó, lembrando que isso é fisiológico, tá? Então, a ambientação sempre vai ser um câmbio aqui que seja fisiológico. Agora, a aclimatação, lembrem de climatizador, né? De ar-condicionado. Por quê? Porque é um câmbio fisiológico e físico que ocorre, porém, ele vai ser de forma artificial e controlada, né? Então, o climatizador que a gente vai ter aqui, ele vai ser uma coisa artificial, que vai mudar, vai adaptar aquele ambiente, aquele meio. Então, vai ser reversível também, porque assim como você liga, né, o ar-condicionado, uma certa temperatura, vai ficar, por exemplo, mais frio. Aí você vai desligar o ar-condicionado, ele vai reverter, vai voltar a temperatura novamente para a mesma temperatura que estava antes, tá? Então, ambientação e aclimatação são reversíveis, e evolução é irreversível, tá? Então, lembrem um pouco desses detalhezinhos. Gente, quando vocês forem estudar, vocês precisam estudar ali o conceito e saber dar algum exemplo em relação àquele conceito, àquela definição. Assim, vocês precisam se acostumar a estudar fisiologia, tá? Porque vai ser mais ou menos assim que vocês vão ter que falar numa oral para os professores e também
nos parcialitos ali, às vezes, do Fernandes, se ele pergunta alguma definição, normalmente, ele sempre pede exemplos. Então, não esqueçam, saber os conceitos e saber dar exemplos. Saúde e enfermidade. Esse conceito de saúde, a gente já está, de ver, né, o conceito da OMS, mas, enfim, a gente tem que ver, né, a saúde, ela é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, com capacidade de funcionamento e não só a ausência de enfermidades. Então, a gente não pode pensar que uma pessoa saudável é só uma pessoa que tem ausência de enfermidades. Nós, como médicos, temos que pensar a saúde como ver o ser humano como um ser integral, que abarca várias situações aqui da sua vida, né? O seu emocional, o seu corpo, a sua questão religiosa, são várias coisas que abarcam os seus papéis sociais que ele desempenha, né, na sociedade. Então, a forma como ele mora, né, a sua moradia, se a pessoa tem ou não tem saneamento básico, higiene. Então, é um todo, né? É uma visão integral do ser humano que nós temos que ter. Então, isso que a OMS traz aqui, quando ela fala de um estado completo de bem-estar físico, mental e social do ser humano, que não quer dizer só a gente ter uma falta, né, de doença para ser saudável. E a enfermidade, então, aqui temos um conceito, que é toda circunstância que interrompe o projeto de vida de uma pessoa. Então, pensando, né, em pessoas que adoeceram, né, que vocês conhecem, vocês podem visualizar que essa pessoa acabou interrompendo seus projetos de vida em decorrência daquela doença. Ela teve que mudar a sua rotina, ela teve que reestruturar a sua vida de acordo com aquela doença. Então, por isso, é uma circunstância que acaba interrompendo, né, aquele projeto que a pessoa tinha, e ela tem que reestruturar toda a vida dela de uma forma diferente. E nós, como médicos, estamos aqui para auxiliar essas pessoas para que eles consigam, né, se organizarem nesse projeto de vida de uma maneira mais tranquila, para que eles passem por esse problema, né, por essa etapa da vida, de uma maneira mais tranquila, né? E essa é a nossa forma aqui de ajudar os pacientes, né, que estão, então, enfermos. A morte, né? Então, a morte, ela faz parte do ciclo vital. Nós temos que saber lidar também, né, com as perdas, né? Então, com a morte. Assim como a gente fala do paciente, né, que acontecem as perdas, as nossas células também, né, nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Então, as células também, muitas células, elas morrem diariamente para que o nosso corpo se mantenha em homeostase, que era o que o André tinha falado antes, né, sobre essa questão do mantenimento da homeostase, do equilíbrio do nosso corpo. Muitas vezes, né, algumas das nossas células, elas vão morrendo para que a gente não tenha, por exemplo, uma disseminação de células cancerosas, né? Quando às vezes tem uma mutação gênica que acontece em alguma célula, o que vai acontecer? Essa célula, ela vai sofrer uma apoptose. O que seria essa apoptose? É uma morte, né? Uma morte programada. Essa célula, ela vai morrer para que ela não espalhe esses genes ruins, no caso, cancerosos, como o exemplo que eu dei, se espalhe para as outras células que estão sanas, né, no corpo dessa pessoa. E outro conceito, então, necroses. Necroses é a destruição celular patológica. A necroses é quando a gente vai ter ali uma morte realmente tecidual das células daquele tecido, como, por exemplo, acontece, né, no infarto agudo do miocárdio, a gente vai ter a morte daquela região infartada do coração. E para a gente poder exemplificar um pouco melhor, eu não sei se vocês já viram algum paciente, alguma pessoa, enfim, que já teve escara, que já teve úlcera por pressão, aquelas feridas na pele de decúbito, de mudança de decúbito, pacientes que já passam muito tempo, né, na cama, né, pacientes acamados.
tem, às vezes, uma camada preta, assim, naquelas feridas. Então, isso seria a necrose, que seria a morte dessas células, tá, gente? Então, só para vocês terem uma visão de se alguém já viu alguma vez, em relação a o que seria essa necrose, um tecido necrosado. A gente falou antes também, então, a questão da vida, né, e da morte é uma coisa ainda controversa, que traz bastante discussões, né? Então, aqui, para a medicina, aqui, ó, uma pessoa que carece de signos vitais, se poderia pensar, né, que ela está morta, mas se considera morta também a pessoa que, ademais disso, também está ausente às atividades cerebrais. Então, acontece muitas vezes isso, né, que os pacientes, às vezes, têm uma morte cerebral, e aí eles ficam, né, na UTI, e nós, como médicos, temos que conversar com os familiares para ver se os familiares vão querer fazer o desligamento ou não dos aparelhos, né, ali na UTI. Então, o que acontece? A gente tem também essas questões, né, que acontecem. Às vezes, essa pessoa ela tem signos vitais, mas a gente vai ter que saber explicar, né, para os familiares que essa pessoa ela já não está mais aqui. Por quê? Porque há uma ausência de atividades cerebrais. Então, a partir do momento que a gente desligar esses aparelhos, então, essa pessoa já né, não vai mais ter sinais vitais. Então, são essas algumas questões que nós como médicos, temos que lidar. Então, esses conceitos a gente leva, né, para sempre na nossa carreira, são coisas que a gente vai ter que começar a pensar, começar a entender, por isso que o André falou que é importante entender esse conceito de vida, mas também é muito importante nós pensarmos nestes conceitos que é também a morte, né? Que seria o fim da vida, porque nós vamos passar por isso muitas vezes com os nossos, né, na nossa carreira médica, com os pacientes, vamos perder pacientes, e quem sabe estaremos nessa situação de avisar as famílias em algum momento de desligar, né? De ter esta questão de desligar ou não desligar os aparelhos, tá? Bom, outro conceito, meio interno. Gente, esse conceito aqui é super importante. Isso aqui ele pode perguntar para vocês em oral. Isso aqui ele pergunta, inclusive, em final, tá? O que para o Prof. Fernandes é meio interno? Vocês precisam ter isso ali, ó, na ponta da língua, tá? O meio interno, ele está representado pelo líquido extracelular, pelo leque. O que é esse líquido extracelular? O que é o leque? Ele é o líquido, né, que está fora das células, é o líquido que vai estar ali entre, né, as células, que rodeia as nossas células. Vai ter uma composição estável, né, que permite os intercâmbios metabólicos e a comunicação celular. Então, a gente tem, por que é uma composição estável? Porque a gente tem que manter a homeostase, tem que manter o equilíbrio do meio interno. Então, por isso que sempre vai se manter em equilíbrio, sempre vai se manter estável o nosso meio interno. Praticamente todas as células vivem em um meio essencialmente idêntico, que é isso que eu falei para vocês. Idêntico por quê? Porque mantém estável essas composições, que é o meio extracelular. Por esta razão, a gente chama de meio interno. O leque, eu trouxe essa imagem aqui só para exemplificar para vocês o que seria o leque, né? Então, o líquido extracelular, ele vai ser, então, 20%, né, do peso corporal total da pessoa. Então, a gente vai ter essas composições. A água corporal total é 60% do peso corporal total. E ela é dividida entre, essa água corporal, ela é dividida entre líquido, né, o líquido intracelular, e o leque, que é o líquido extracelular. Quando a gente fala de o meio interno, a gente fala de líquido extracelular. Porém, como vocês estão vendo nessa imagem, o líquido extracelular, ele vai ser dividido em líquido plasmático, líquido intersticial e líquido transcelular, tá? Só que, quando a gente vai pensar em meio interno, a gente vai pensar, eu preciso avaliar o meu paciente, tá? Qual que vai ser, eu vou avaliar o meio interno, eu preciso avaliar o meio interno do paciente, por isso que a gente fala muito de meio interno. Como é que eu vou fazer isso?
O paciente de vocês vai vir no consultório, e aí como é que vocês vão avaliar o meio interno do paciente? Principalmente, gente, através do quê? Do líquido plasmático. Então, o mais importante desses três, do líquido do extracelular, é o líquido plasmático para avaliação do meio interno. Por quê? Porque vocês vão pedir exames laboratoriais, vocês vão solicitar exames laboratoriais, o paciente de vocês vai lá no laboratório, vai coletar o sangue, aí o laboratório vai fazer a avaliação desse sangue e vai dar para vocês, o paciente vai levar de volta os resultados do quê? Do meio interno dele. Então, vocês vão estar avaliando essa homeostase do meio interno do paciente de vocês através dos resultados dos exames deles, tá? Então, por isso que eu quero que vocês pensem que como isso é importante. Quando a gente olha para esses conceitos assim jogados, a gente não acaba achando, mas o que é leque, né? Porque eu tenho que estudar isso, meio interno. Mas na prática, com o nosso paciente, isso é importante, tá? Então, eu quero que vocês vejam dessa forma, para que vocês enxerguem essa importância, né? Da gente saber sempre avaliar, né? A gente vai avaliar os nossos pacientes conforme o equilíbrio, a homeostase, né? Que está, ou não, pode não estar em homeostase, né? O corpo do nosso paciente, e aí a gente vai ver através dos exames laboratoriais. Bioenergética. Aqui temos alguns conceitos, gente, que eu acho super importante também, você já, desde agora, tá? Primeira aula de fisiologia, já saber por quê. Isso aqui é, inclusive, pergunta de oral da final, tá? O que significam esses conceitos aqui? Energia potencial. O que é uma energia potencial? É uma energia que ela está armazenada dentro de um sistema. Ela tem uma capacidade de gerar trabalho, mas ela está armazenada, ela está parada dentro de um sistema. Por exemplo, aqui tem uma garrafinha de água, tá? Ela está parada. Então, finjam que essa água que está aqui dentro é energia armazenada dentro desse sistema. Ela está parada, tá? Agora, a energia cinética, ela vai ser o quê? Vai ser energia em processo, tá? Cinética é movimento, é energia em processo, é a energia realizando o trabalho. Ou seja, a energia em movimento. A energia potencial, pensa em potencial parada, tá armazenada, e a cinética é quando ela começa a se movimentar, quando ela está em processo, em movimento. Como, por exemplo, aqui a potencial estava parada, e aí você chacoalha, né, movimento, isso aqui seria energia cinética, tá? Só para mostrar para vocês mais ou menos como seriam esses conceitos, gente, tá? Então, a potencial, que é a energia armazenada, e a cinética em movimento. E a bioenergética, então, seria esse estudo das transformações energéticas, que descreve como os órgãos, eles capturam, transformam e usam a energia. Vai obedecer às leis da termodinâmica. Vai ser o intercâmbio, então, de energia entre conjuntos de matéria, que é o que a gente vai vendo, então, agora em fisiologia, né? Nesses primeiros conteúdos, a gente vê bastante essa questão dos sistemas, né? Das trocas energéticas, então, por isso, introduzindo um pouco estes conceitos. As leis da termodinâmica, então, a primeira lei da termodinâmica, conservação da energia. A energia, gente, ela não se cria e ela nem se destrói, ela somente se transforma. Então, ela está em constante transformação. E é isso que nós fizemos, né, com o nosso corpo, é essa constante transformação da energia, essa constante troca energética. A segunda lei da termodinâmica é, como resultado das transformações de energia, o universo e seus componentes se encontram num alto estado de desordem, chamado entropia. Então, o nosso universo, ele está sempre, né, se a gente for pensar, né, ele está mais desordenado do que está ordenado, né? Então, vamos pensar que a gente tem um alto nível de desordem, de entropia. O universo, gente, ele tende ao caos, né? Então, a gente vai dizer que o universo, ele tá, né, vai ter uma alta entropia. Lembrem, pessoal, desses conceitos aqui embaixo, ó. Alta entropia é igual a
alta desordem. Baixa entropia é igual a alta ordem ou uma baixa desordem, tá, pessoal? Então, assim, ó, isso aqui vocês precisam entender esses conceitos, porque isso é pergunta de choice, tá? Pergunta que ele faz, ele pergunta sobre, ele coloca isso aqui da baixa entropia ser ou uma alta ordem ou uma baixa desordem, ele pode usar contra vocês nos choices, tá? Colocar um verdadeiro e falso, então entendam bem esse conceito de entropia, porque isso ele com certeza em algum momento ali ele vai perguntar isso aqui. E isso ele pode usar de pegadinha para vocês. Agora, energia livre de Gibbs, o que significa isso? Ela é uma energia capaz de realizar trabalho, tá? De realizar um trabalho a pressão e volume constantes. Então, vai ser o ΔG, né? Que seria essa variação da energia. Ele vai indicar a espontaneidade e a direção da reação e a quantidade de trabalho que se vai exercer para que ocorra essa reação. Nós vamos ter aqui um ΔG maior do que zero ou positivo. Essa reação ela vai se chamar endergônica. O que quer dizer isso? É uma reação que ela consome energia. Ela vai consumir energia para que essa reação aconteça. Agora, quando nós temos menor que zero ou negativo, vai ser uma reação exergônica, tá? É uma reação que gera energia para o meio. Ela vai ser uma reação espontânea. Por quê? Toda reação exergônica, gente, ela é espontânea. Ela não precisa de outras reações para que ela aconteça. Então, isso são conceitos também bem importantes que vocês precisam entender. Isso aqui, inclusive, é assunto de bioquímica, tá? Isso aqui é assunto de bioc também. Então, tem alguns assuntos que se interrelacionam, tá? Eu também dou aula de bioquímica, então, todas as vezes que eu vou dando as aulas, eu vou dizendo, ó, gente, isso aqui vai interrelacionar com bioquímica, isso aqui são conteúdos que vocês podem fazer uma interconexão, tá? E lembrem que energia de Gibbs é energia, tá? É energia. Então, só para ilustrar melhor essa imagem aqui, o ΔG, então, menor que zero ou negativo, vai ser uma reação, um processo espontâneo. O ΔG igual a zero, então, igual a zero por quê? Eu não estou tendo troca ali de energia, né? Está em equilíbrio dinâmico. Então, toda vez que eu vou ter, né, aqui o ΔG vai ser igual a zero, vai ter ali um equilíbrio, não vai tá tendo troca energética com o meio. ΔG maior que zero ou positivo vai ser um processo não espontâneo, tá? É como a gente falou antes que o ΔG negativo é espontâneo, o ΔG positivo é não espontâneo, ou seja, ele depende de outra reação para que aconteça essa reação, esse processo endergônico, tá bem? Essa aqui, então, vai ser a fórmula do ΔG, né, da energia livre de Gibbs, que a gente vai ver aqui em joules por mol, ou calorias por mol. O ΔH, o ΔH, vai ser a entalpia, que vai ser medida em joules. A temperatura, que vai ser medida em Kelvin. E o ΔS, que é a entropia, que vai ser medida em joules por Kelvin. Então, essa é a formulazinha. Nunca vi ele perguntar essa fórmula, assim, de vocês fazerem, para fazer contas ou coisa assim, desta fórmula, mas ele explica isso para explicar esses conceitos, né, de energia de Gibbs, entalpia, entropia. Agora, falando de entalpia, o que seria entalpia? Então, o que seria o H, né? É o conteúdo de calor do sistema. De calor. Lembrem que eu falei antes, era energia. Né? Na energia livre de Gibbs, era energia. Agora, a gente fala de calor. É interessante diferenciar, porque também pode ser um pega-ratãozinho ali, né? Vai falar de energia, mas vai ser calor. Vai falar de um conceito ou de outro. Então, aqui, ó.
quando vai ter, né, o delta H maior que 0 ou positivo, vai ser uma reação endotérmica. Endo, né, de dentro, térmica de calor. Então, absorve calor. Essa reação endotérmica é uma reação que absorve calor para ela poder acontecer. Menor que 0, né, ou negativo, vai ser uma reação exotérmica. Exo para fora, né, térmica de calor, perde calor para fora, para o ambiente. Então, vai ser essa reação que perde calor, se chama exotérmica. Também tenham em conta esses conceitos. Endotérmica e exotérmica, quer dizer, são conceitos da entalpia. E a da energia livre de Gibbs vai ser endergônica e exergônica, tá? Lembrem da diferença destes conceitos. E a entropia, que a gente já falou antes, né, da segunda lei da termodinâmica, vai ser o grau de desordem do sistema. Sempre tende a aumentar a entropia no universo, sempre tende a aumentar a desordem do universo. Nas enfermidades, há um aumento da entropia, né? Um aumento da desordem, porque a gente vai pensar um corpo que está enfermo, é um corpo que está, né, em desordem, não é um corpo que está ordenado, que está bem, é um corpo em desordem. Então, quando nós temos maior que 0 ou positivo, vai ser maior a desordem, porque, como por exemplo, uma pessoa enferma. Quando nós vamos ter, então, o ΔS menor do que 0 ou negativo, vai ser maior a ordem. Então, por exemplo, seria uma pessoa que está sã, né? Uma pessoa que não está com enfermidades no momento. Então, esse conceito aqui, gente, é bem importante. Aqui eu trouxe uma imagem para exemplificar, então, para vocês visualmente como seria isso do aumento da entropia. Então, a gente vai ver, quando aumenta a entropia, aumenta o quê? A desordem, né? Então, vamos lá. Do sólido para o gás, aumenta a entropia, aumenta a desordem. Por quê? Aqui, quando vocês estão vendo o sólido, ele está bem ordenado, né? Bem juntinhas as moléculas ali. Então, ele está mais ordenado. Conforme vai passando para o estado líquido, já se separam as moléculas, já começa a desordenar. E quando passa para gás, ele está totalmente desordenado, né? As moléculas estão indo para todos os lugares e está super desordenado. Então, a gente vai ter um aumento da desordem. Então, aqui um aumento da entropia. E de gás para sólido, a gente vai ter uma diminuição da entropia, a gente vai ter maior ordem. Então, o gás, né, vai se organizando para líquido e depois ele vai se organizando mais ainda até chegar no sólido, onde nós temos as moléculas aqui bem ordenadas, bem arrumadinhas, que seria, então, um estado de maior ordem, tá? Então, só para vocês visualizarem mais como é que funciona este conceito da entropia. Bom, gente, então, de teoria, então, seria isso que nós tínhamos para passar para vocês hoje. Nós não queríamos encher vocês de muito conteúdo, mas introduzir alguns temas mesmo para vocês da fisiologia, tá? Então, agora a gente vai passar para vocês também algumas informações sobre o curso e estamos abertos também a perguntas, se vocês quiserem nos perguntar alguma coisa. Vamos chamar o prof. André aqui de volta, né? Que ele ficou ali postando. Quem estava curtindo o story lá e visualizando, já vi que não estava prestando atenção na aula. Tinha uns aí. Dá uma puxada de orelha já aí no pessoal. Muito bem. Pessoal, alguma perguntinha sobre conteúdo, alguma questão a mais aí sobre o curso, alguma colocação? Um de cada vez para não dar tumulto aí, todo mundo querendo se manifestar, né? Alguma pergunta, galera? Sobre o que falamos ou, de repente, o que devemos falar? A gente tem um slide ali com algumas orientações também sobre o curso, e aí a gente vai falando, de repente, surgindo alguma pergunta. Muitas das perguntas já são respondidas aqui, né?
no próprio slide. É mais ou menos o modelo que a gente tem dos outros cursos aí, de anatomia, de bioquímica também. E aí a gente vai falando, à medida que tiver alguma pergunta, aí pode fazer, tá, galera? Mais alguns minutinhos aí, a gente encerra por completo. Pessoal, o nosso objetivo é termos 2 classes por semana, tá bom? Provavelmente uma será um encontro ao vivo, online, e a outra, possivelmente, pode ser uma aula gravada, tá? De repente, vai ter semanas que as 2 aulas podem ser ao vivo e, possivelmente, podem ter semanas, de repente, que as 2 podem ser gravadas, tá? Mas o que a gente quer é manter 2 aulas por semana bem carregadas, tá? Eu falei que foi light essa aula aqui, o pessoal deve estar meio apavorado, né? Eu achei... Gente, fisiologia é assim, quando você vai gravar uma aula, quando você vai estudar, a impressão que tem é que é pouca coisa. Daí, quando tu vê, tu se deu conta ali que tu tem informação para uma vida, né? Então, a gente vai manter 2 aulas por semana, tá, galera? Nossa ideia é o seguinte, uma semana vai ficar comigo, tá? Os temas, a única aula praticamente que a gente deu, assim, meio a meio, de repente tem algum outro tema, a gente possa fazer de novo, mas o que a gente tem como plano é assim, uma semana vai ser minha, tá? E a outra semana da Jéssica, né, Jéssica? Então, cada um vai ter, já fizemos o cronograma, né? Já o material já está sendo todo providenciado e tal. Então, cada semana um assume o compromisso de estar com vocês. Bueno, PowerPoint de todas as classes, a gente vai compartilhar com vocês. A ideia é enviar antes da classe, né? Às vezes a gente está dando ali aquela última ajustada, aquela última editada ali, né? Às vezes um detalhezinho ou outro ali, uma imagem a mais, essa imagem, por exemplo, dos compostos ali, né? Do físico para o químico, do sólido para o químico ali, ficou muito... Uma imagem que faz toda a diferença. Tu olha aquilo, tu não esquece nunca mais. Tu sabe o que está mais ordenado e o que está menos, né? Então, galera, às vezes a gente vai estar fazendo esses últimos ajustes. O PowerPoint, ele pode ir no dia da aula, tá? Uma aula vai ser terça-feira, por exemplo. Pode ser que vá terça. Vamos tentar mandar, na medida do possível, antes, sempre, tá? E sempre nos organizando dentro dos parcialitos, né, Jéssica? Quando tiver parcialito, a gente cobrir a matéria antes do parcialito, tá? A gente tem um PDF com toda a matéria, tá? O PDF de primeira era são, se não me equivoco, 120... Não é 127, 137, em torno de 130 páginas, tá? Só da primeira era. Bom, gente, então, PDF baseado aonde, André? Da onde saiu tudo isso? Galera, posso dizer assim, 80%, 90% das aulas do Dr. Fernandes e do livro dele, tá? Alguma coisa do Constanço também, da Linda Constanço, tem. E é isso, é a aula dele, livro dele e da Constanço, tá? Não tem outra fonte que a gente buscou, que você vai ter que desenvolver essa linguagem exigida, né, pela cátedra, essa forma de raciocinar, de responder, enfim. A nossa ideia é essa, lendo, assistindo, repassando, tu vai desenvolvendo isso, tá? A gente tem que se organizar também, pretende se organizar para as eras, né, para as finais, com repassos abordando aí temas mais solicitados, tá? Principalmente nas orais. Então, dentro do cronograma do curso já vai estar também esses repassos. Preparo para choice oral básico, né, galera? Pessoal, na choice, o que eu disse para vocês, decoreba muito pouco, é muito raciocínio. 60, 70 perguntas ali, fumaçando, né, o cérebro aí para poder dar conta de responder aí as perguntas. Modalidades presencial e Zoom. E agora, prof. Jéssica, como que vai ser? A princípio é Zoom, né? Fala para nós aí, pô. Pode até falar dos práticos, de repente, que a gente está planejando. Sim, então, pessoal, a gente está a gente estava pensando, né, nessa modalidade presencial e Zoom, mas por enquanto a gente está, então, com o Zoom, a presencialidade nós ainda estamos organizando, assim, se a gente vai conseguir locais, enfim, para a gente conseguir fazer as aulas presenciais. Porém, o que nós temos organizado são as aulas dos práticos, tá? Que nós vamos priorizar por fazer presencial, tá? Os práticos. Então, nós estamos vendo um local para que a gente possa dar esse prático para vocês, né?
como, por exemplo, algumas coisas que vocês aprendem, né, nos práticos, que a gente vê que, na verdade, a gente às vezes não consegue aprender muito mesmo, né? A gente vai lá, vê a prof fazer, faz um pouquinho lá, a gente rapidinho, né? Como, por exemplo, aferir pressão, né? Ver os sinais vitais. Então, assim, como a gente, né? Eu sou enfermeira, né? A gente tem uma experiência, né, de hospitalar, então a gente consegue dar essa assessoria para vocês, a gente pode ensinar vocês a fazer coisas que a gente já está ali, digamos assim, mais adiantado na carreira e ainda não sabe ver uma pressão, né? Então é um pouco complicado por causa da questão do EAD, enfim, que a gente não teve as primeiras aulas, né, ali no início, os práticos. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem pensado, tá, para vocês, para tentar dar essa auxiliada nos práticos, em realizar os práticos ali presenciais, né? Então, o atendimento para os alunos vai ser ali via WhatsApp, a gente vai responder, gente, todas as dúvidas de vocês. Se vocês têm dúvidas, vocês sempre podem nos chamar, tanto eu como o prof. André, vocês podem nos chamar para que a gente explique de novo para vocês, tá? Então, a gente está sempre ali para ajudar vocês nos horários, né, fora das classes. E, né, durante as classes que a gente for fazer essas classes assim mais ao vivo, vocês podem interagir, também podem conversar com a gente. O aluno normalmente não gosta muito de se manifestar, né? E o Zoom é uma beleza. O Zoom é uma beleza, a gente não vê nada, não vê Isso aí ninguém. deve estar fazendo café, assistindo Netflix com o Zoom ligado aí. Ai, ai. É isso. Mas é isso, gente. E assim, as aulas, então, que vão ficar disponíveis, vocês podem assistir, podem parar, né? Podem e devem fazer os apuntes de vocês, né? Então, fisiologia, o estudo da fisiologia, ele é contínuo, ele é diário, é uma construção de conhecimento que parte do básico, assim, a gente vai introduzindo ali os conceitos e vai galgando o conhecimento de vocês ali, moldando para que vocês cheguem, porque segunda era, né, André? Já é mais... Segunda é cardio, né? Aí o coração que aguentar a segunda era, aguenta o resto. Coração que aguente, né? Segunda era. Pessoal, sobre o conhecimento, tem um detalhe, né? Eu sei que no início, assim, parece muitos conceitos soltos, não tem outra forma de fazer isso, né? Como eu disse, nós resumimos 180, quase 200 páginas em 3 aulas, tá? Então, assim, ó, conceitos soltos que você estudando eles, memorizando, entendendo, a partir do momento que tu entrar nos sistemas, a gente logo aí já vai entrar em homeostase, tudo vai começar a fazer sentido e tu vai... Bom, eu falo isso sempre para os alunos de anato, né? Eu digo, galera, só não para, continua, estuda isso aqui, faz isso aqui, tal, e tudo começa a fazer sentido daqui a pouco. Fisiologia é a mesma coisa, só que uma carga um pouquinho mais pesada, né? Tá, galera? Bueno, gente. Pessoal, só um detalhe sobre essa modalidade aqui, ó, a princípio é Zoom, né? Se caso a gente formar uma turma presencial para o mês que vem ou para o outro, essa modalidade Zoom, de aula gravada, envio de link, essa nunca mais vai sair da moda, né? Eu estou dizendo isso porque alguns me perguntaram, alguns de vocês, André, se for Zoom eu quero, presencial tá ruim de se organizar, tem muita aula e tal. Então, assim, por mais que a gente monte uma turma presencial daqui a pouco, lá em Santo, ou essa modalidade que a gente começou hoje, ela vai permanecer para o ano todo, né? Então, você pode, sim, participar dela com segurança. Bueno, gente. Pessoal, vamos finalizar, então, aqui, falando um pouquinho dos valores do nosso curso, que alguns me pediram para já expor aqui, falar, né? E sempre, no final da primeira aula, a gente fala também, até porque muitos de vocês a gente já respondeu no WhatsApp também, né? Galera, nós temos um combo para Bioc e Físio, tá? Então, os valores individuais de fisiologia mensal fica 190, tá? E Bioc 150, né, Jéssica? Isso. Muitos de vocês estão fazendo combo, tá? Físio e Bioc. Aí o valor, ao invés de 300 e poucos que daria os dois juntos, aí fica 290, tá, galera? Então, você já querendo... Muitos que estão aqui já estão matriculados, né? Já estão aí arrancando conosco aí no curso anual. Você querendo participar conosco, quem foi meu aluno sabe que não tem muita cerimônia conosco, né? Não tem muita formalidade, é o que é, dá a matéria, vai cair, aquilo cai, vocês voltam, dão um feedback, enfim. Alguns de vocês já são alunos da Jéssica também, de Bioc,
e aí já pode participar conosco em físio, tá? Uma última informação, caso não haver mais perguntas, é sobre o material desse primeiro parcialito, né? Que eu escrevi no grupo, enfim, nos grupos aí. Quem quiser participar conosco já do curso já pode ter acesso às aulas, tá, galera? Então, a última aula, a gente está dando uma última editadazinha, de repente vai estar liberada amanhã. Hoje já está liberada a aula 2, né, Jéssica? A aula 2 já está liberada, então, e, consequentemente, o PDF e os powers também. No máximo, até amanhã, a aula 3 vai estar na mão também, abordando aí todo o contenido desse primeiro parcialito. Galera, o parcialito de físio não é só choice, a gente falou aqui, né? Muita coisa que você vai ter que escrever. Tá? Claro, desenhar, gente. É verdade, tem que desenhar, verdade, estava lembrando que dá aquela desenhadinha. Às vezes tem que fazer chega a ter até 2 linhazinhas, né? Para responder um conceito ou outro e tal. Então, assim, o chip vai dar uma cambiada agora, né? Segundo ano é pesado, o terceiro, se tu levar a partir de agora, ele se torna um pouco mais leve, tá? Pessoal, podemos encerrar alguma questãozinha aí que queiram ainda sanar. A gente acabou que muitos pediram aula gravada também, alguns não entraram, a gente vai mandar essa aula gravada no grupo. E não tendo alguma pergunta mais, aí a gente pode encerrar. Perguntas? Encerramos? Digam agora o cálice para sempre. Pelo menos escrevam aí, né, galera? Só para a gente ter certeza que eles não estão dormindo, né? Finalizamos? Sim ou não? Sim. Sim! Olha aí a Hanna, ó. Tá, gente. Ô, Hanna! Ai, Emanuele, obrigado pela classe. Aí, ó, viu? Muito bem, vocês estão vivos, né, já? Vou perguntar aqui para a Emanuele. Emanuele, tu se manifestou aí agora, vou ter que fazer uma pergunta. Clareou um pouquinho as questões que tu tinha lido no Power, no PDF? Foi uma das que leu o PDF e falou que realmente, né, o primeiro contato com a matéria ali e tal, mais do que normal. Clareou um pouquinho, Emanuele? Deu para entender algumas coisinhas a mais aí? Rolinha? Sim ou não? Se arrependeu de ter falado, né? A pessoa, tem que dar um tchau ali. Sim, Tá aí ainda? Isso aí. Acho que o microfone dela não tá... Microfone? Eu não tô te ouvindo. Ela tá falando, mas parece que não. Pode escrever, pode digitar de repente. Pode digitar. Se clareou alguma... Porque a gente gosta sempre de ter esse feedback, né, pessoal? Ajudou muito. Ajudou. Bom, a gente fica feliz. A gente não espera aprender tudo na primeira classe, né? Isso aqui, a gente que já está acostumado com a matéria, para montar a classe, a gente gasta um tempo já, revisando, para, tipo assim, ó, as informações têm que ser exatas para vocês. Uma palavra muda todo o sentido, né? Então, obrigado aí pelo feedback. Emanuele, que já é nossa aluna aí do combo, né? Bueno, gente, ô Hanna, tu tá com a aprovação garantida, tu é parente Fernandes, aí, ó, Hanna Fernandes, já tá 100%, né? Finalizamos? Bom, se fosse, né? Ó, tem um pessoal me pedindo perdão aqui que não entraram na aula, ó. É a mesma história, né? Vou ter que mandar gravado aí. Valeu, gente. Abraço para vocês aí. Então tá, pessoal. Nos vemos, então, nas próximas classes. Um abraço. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.